E aí pessoal, bora para mais um tutorial. Hoje a gente vai ver como recortar uma foto usando máscara de camada. Bora! Então pessoal, como que eu faço para tirar a foto do fundo e colocar outro fundo? A gente vai ver ao longo desse tutorial que é primordial que você escolha fotos que tenham a ver com o seu trabalho. Então você tem que tentar estudar um pouquinho sobre perspectiva, sobre cor. Não dá para pegar qualquer foto e colocar ali. A gente consegue fazer ela ficar natural, mas se as cores foram muito diferentes, vai dar mais trabalho, as imagens podem ficar com a cor estranha, então a gente precisa ter primeiro essa noção. Mas como que eu faço para retirar esse fundo? A primeira coisa, eu vou desbloquear a camada, né, com um clique. E aí existiria a possibilidade de apagar esse fundo. Por exemplo, eu podia apagar esse fundo com a borracha. Eu não gosto de fazer assim, ou selecionar tudo que eu quero e tirar o fundo. Eu não gosto porque eu acho que perde o controle. Eu gosto de ter o controle lá no final, eu poder fazer um ajuste que eu percebi que ele está estranho. Então o que eu faço? Eu uso a máscara. Então eu vou pegar aqui ó, o modo de máscara, vou ligar esse quadradinho branco que tem do lado ali da foto. E aí, o que eu estou falando para o Photoshop aqui? Vou pegar o pincel, tá? O brush. E aí, o que eu estou falando para o Photoshop? Que tudo que eu pintar de preto vai sumir, ele vai ficar apagado, mas ele não está apagado, ele só está mascarado. E tudo que eu pintar de branco, eu vou trocar aqui para o branco, a cor primária, volta. Então eu posso deixar essa máscara preservada, porque se no final eu quiser fazer algum ajuste, que eu vou colocar uma outra imagem atrás, talvez eu precise fazer um outro ajuste. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar toda essa imagem de preto em volta dela para eu poder preservar ela. Então o que eu faço? Ó, vou pegar aqui, vou trocar por preto, e aí eu vou pintando, retirando todo o fundo. Eu vou tomar cuidado mais perto do meu tema, né? O tema da fotografia. Os outros espaços eu posso tirar com mais liberdade. Aqui eu ainda quero no final aproveitar aquele efeito ali do pôr do sol. Então possivelmente eu ainda devo voltar um pouquinho com aquela parte, mas aí vai ser outra camada, porque eu gostei muito do efeito. Então aqui eu passaria em volta de toda a figura. E quando eu chegar perto, nessa partezinha aqui, eu vou precisar ir com mais cuidado. Aí eu gosto de deixar o pincel um pouquinho, não tanto esfumaçado, nem muito duro, e aí eu vou passando. Aqui está muito, eu vou tirando ali. E aí eu vou fazendo assim em volta de todo o tema. Aqui a ideia é deixar a madeira e os dois personagens, então eu vou passar em volta deles todos. Seguindo o processo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Já tirei bastante da figura e é um processo bem trabalhoso, porque aí ó, eu vou tirando todas as partes da imagem e com certeza depois, quando eu colocar as imagens atrás, eu vou ter que fazer alguns ajustes. Então aqui eu vou tirando pedacinho por pedacinho da foto. Lembrando que eu estou pintando com a cor preta na máscara, já dá até para ver um pouquinho na máscara aqui, ó, o desenho dos personagens ali. E essa máscara ela tem que ser muito certinha, porque eu vou usar ela, se eu precisar colocar alguma coisa no fundo, eu vou usar ela. Eu recorto uma vez para eu poder usar em todos os outros recortes. A gente segue no processo de tirar o fundo. Pronto, a máscara está pronta. Eu fiz ela em volta dos personagens todos, tampei o fundo, né? Para a gente lembrar, a imagem original é essa, né? Então eu tirei todo o fundo da imagem. Dá até para ver ele do lado na máscara, ó, que os personagens ficam ali pequenininhos porque o fundo está todo preto e eles ficaram brancos para continuar aparecendo. Então qual que é a próxima etapa agora? Eu preciso entender o que minha foto trouxe. Ela tem um pôr do sol, que o sol está de baixo para cima. Eu não posso tentar mudar isso, porque se eu mudar isso, eu vou mudar praticamente a iluminação da foto. Eu posso perceber aqui que os personagens estão recebendo a luz
em volta deles todos, ó. Tem um clarão batendo ali. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque se eu for colocar uma imagem muito diferente, ou um fundo muito diferente, eu vou ter que corrigir isso e vai ficar estranho. Por exemplo, se eu colocar o sol vindo da direita para lá, vai estar estranho, né? Então eu vou partir desse princípio, eu vou construir uma imagem que eu esteja no pôr do sol, que o sol esteja vindo de baixo para cima. Aí, ó, a primeira imagem que eu usei foi essa. Essa foi a minha referência. Então, quando eu coloquei ela, eu consegui trazer o sol um pouquinho para cima, ele não está tão para baixo, igual estava na minha foto original, mas já dá para conseguir conciliar, porque a luz está vindo de trás também. E aí eu fui construindo esse fundo, ó. Fui procurando imagens, muitas imagens, até eu conseguir construir um fundo que desse essa passagem da imagem que estava para baixo para o céu. Então aí eu coloquei nuvens, outras imagens e usei os filtros aqui que eu vou falar deles agora. Por quê? Dá para perceber que a foto principal da frente ela está mais azulada do que a foto do fundo. Eu estou no pôr do sol, então está meio tudo alaranjado. Então eu preciso deixar essa foto da frente com essa tonalidade parecida com o fundo. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, o Photo Filter, que é o filtro de fotos do Photoshop em português. Eu vou colocar um tom alaranjado. Eu tenho vários tons, eu tenho amarelo, eu tenho verde, vermelho, eu tenho vários. Eu vou colocar esse alaranjado e eu vou procurar um tom que ele vai fazer com que a minha imagem da frente fique parecido com o fundo que eu coloquei. Então aqui, ó, eu vou aumentar, vou chegar aqui 90, eu acho que vai ser muito. Acho que eu vou colocar aqui 80. Aí aqui, quando eu faço isso, tá pegando em tudo que está embaixo. Eu quero que pegue só na foto que está mascarada. Então eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó, que aí quando eu aperto ele eu crio a máscara de recorte. Então ela entra, vou voltar aqui, ó, para vocês verem. Ela entra só, essa setinha indica que ela está entrando só na foto de baixo. Então ela pega só na minha foto. Olha como ela muda a tonalidade. Ela faz a foto que estava com tonalidade azul ficar alaranjada. E aí eu trouxe... muito importante, e o mais importante desse tutorial que eu não posso esquecer. Por que a máscara é tão importante? Porque aqui, por exemplo, ó, porque eu não faço recorte e faço a máscara? Eu já percebi que aqui ficou um pouquinho, olha lá, fora da madeira na hora que eu estava recortando. Então o que eu vou fazer? Eu pego o pincel de novo, eu vou diminuir ele aqui, pegar um pincel mais normal. Vamos ver como que está aqui o esfumaçado dele, ó. Não pode ser tão esfumaçado, porque se ele for muito esfumaçado, olha o que vai acontecer. Ele vai tirar, mas ele vai praticamente apagar tudo. A passagem de uma imagem para outra vai ficar ruim. Então eu vou deixar essa, como eu falei no começo do vídeo, eu vou deixar ela mais ou menos assim no 20. Vou diminuir, que aqui é detalhe, zoom lá perto, e aí eu vou tirando. Se eu tivesse feito o recorte com a borracha ou com as outras ferramentas, eu não teria essa possibilidade. Eu poderia vir aqui e apagar, beleza. Mas e se tivesse alguma coisa que eu quisesse voltar na imagem? Vamos voltar aqui para vocês verem um detalhe no cabelo dele, ó. Aqui eu fiz, ó. Tá vendo? A máscara, ela comeu um pouquinho o cabelo dele. Se eu tivesse feito isso no recorte, com a borracha, com o laço e deletado, já era, eu teria que fazer tudo de novo. Mas como eu tô com a máscara, eu posso voltar com isso aqui, ó. Eu vou trocar pro branco, né? A cor. E aí eu posso voltar. Eu até gosto desse efeito, tá? Mas aqui ele ficou, eu vou colocar bem esfumaçado para ele voltar. Opa, tem que voltar só aqui dentro. Eu gosto de deixar na pontinha para dar a ideia que tá entrando uma iluminação ali no cabelo dele. Porque se você ficar deixar o recorte muito seco, fica ruim também. Aqui eu também posso corrigir, ó. Eu esqueço de trocar a cor. Ctrl Z, troca para o branco. E aí a gente pode voltar com essa imagem. Por isso que é o bom da máscara. E aí no final, quando eu faço tudo, eu dou uma conferida nele todo. Ó, aqui bem ficou ruinzinho o corte, ó. Eu passo pro preto, tiro. E aí é detalhe.
tá? Se você não gostar de algum lugar, você pode ir lá e corrigir. Essa é a principal vantagem da máscara. Ah, tirei demais? Eu vou lá e volto com o que eu tirei. A foto ela sempre vai estar ali. Essa é a maior vantagem de usar a máscara do que usar os recortes. Então, enfim, fiz o fundo, tá mascarado, eu fiz mais alguns detalhes, coloquei ali umas garrafinhas, criei a atmosfera, depois eu faço um vídeo explicando como que eu faço essa poeirinha, e aí eu trouxe o reflexo do flash, né, que é um outro efeito também que depois eu vou fazer um vídeo para explicar, que dá mais a ideia de que o sol tá saindo dali. Aí, uma outra coisa que a gente pode fazer para fazer com que essa foto ela ganhe uma tonalidade toda por igual. Eu vou apertar aqui, ó. Eu tô na minha última camada, tá? Eu vou apertar o Ctrl, o Shift, o Alt e o E, tudo junto. Shift, Ctrl, Alt e E. A mão meio que fica até meia torta. Por quê? Ela vai criar, esse atalho vai criar para mim uma camada nova com tudo. Então eu preservo, ó lá embaixo, toda as minhas camadas. Se eu quiser mexer em alguma coisa é só deletar e ir lá mexer, ela tá ali do mesmo jeito. E aí eu vou aplicar um filtro do Camera Raw. O que ele faz? Ele simula meio que o Lightroom, que ele tem algumas correções de cor que tem no Lightroom. Então, por exemplo, eu posso mexer na temperatura, eu posso colorir essa imagem, trazer um tonzinho mais avermelhado ou mais verde. Aqui é legal eu trazer esse avermelhado por causa do pôr do sol. E aí o que vai acontecer? Como a imagem está toda junta, ele vai unificar essa correção. E aí vai me ajudar muito a manter essa continuidade da foto. É um pôr do sol, então todo mundo tem que estar com a mesma tonalidade. Então aqui ó, eu posso mexer no contraste, eu posso pegar as partes pretas e deixar mais claras ou deixar mais escuras, dependendo do que eu queira. Os brancos, as sombras também, que é muito legal, eu posso deixar elas mais escuras. Esse personagem aqui, como ele está de costas para o sol, consequentemente ele vai ficar mais escurinho. Então eu tenho que vir aqui e colocar um pouquinho a sombra mais escura. Tá? O contraste eu posso aumentar ou diminuir. Se eu aumentar muito vai ficar muito escuro. Então são ajustes que eu vou fazendo de tonalidade. Eu posso colocar um pouquinho mais de cor na vibratilidade, tirar um pouquinho de saturação. E aí quando eu der OK, eu vou poder ver a diferença. Ó. É sutil, mas é nessas sutilidades que a gente consegue fazer essa unificação das cores. Eu uso isso muito. Quando eu tiro a foto e eu olho para ela depois e eu não gosto do fundo dela, eu dou um jeito de mudar usando a máscara. Eu tenho outro exemplo. Essa foto é uma das fotos mais curtidas, a que teve mais engajamento, mais resultado do meu perfil, que eu não gostei do fundo. Quando eu olhei para ela, eu falei, preciso mudar. E aqui, ó, se a gente for ligando as camadas, a gente vai reparando que a máscara delas, ó, é toda igual. Eu faço nenhuma e vou copiando para as outras. Todos os detalhes dessa foto eu usei a máscara. Vamos ligando as camadas uma por uma para vocês conseguirem ver a ponte. Aí depois da ponte, ó, que eu coloquei, eu fiz uma outra máscara para a folhinha aparecer ali na frente dela para dar uma sensação de profundidade. A água também com máscara, a imagem. E aí a importância de achar imagens que casam com o seu layout, com a sua foto, que nessa foto dá pra gente reparar lá no fundo que tem uma cachoeira, então eu quis dar continuidade na água, né, para fazer essa continuidade do fundo com a frente. Aí a pedra, aqui um detalhe da água, grama, e aí eu tenho os textos ali e algumas correções de cor. Esse também é um bom exemplo de como dá para trocar o fundo com a máscara. Então é isso, pessoal. A máscara ela sempre vai me ajudar a preservar a foto. Então quando eu quiser fazer qualquer ajustezinho ali que eu queria, eu consigo. O recorte não dá, e por isso que eu uso ele nas minhas fotos. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, não deixa de falar. Alguma coisa que você quer aprender no Photoshop, que dá para usar em fotografia, qualquer tipo de fotografia, me fala, que aí eu faço um vídeo. Não esquece de mandar para a galera que gosta, comentar, curtir, compartilhar, essa coisa toda aí que você já sabe. Valeu!